Boa noite, pessoal! Boa noite a todos e a todas que estão aqui no nosso Instagram, que vão participar dessa live com a gente hoje. Muito boa noite, vamos chegando. Deixa eu ver se a Fê já chegou. Boa noite, Tatiane. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Oi, boa noite! Olá, olá. Boa noite, assim, meio fim de tarde, né? Aí não sei se fala Sim, boa tarde. nossa, tá um tempinho tão chuvoso aqui em São Paulo que dá, para quem já chegou em casa, que bom, né, no conforto do quentinho do lar. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Todos sejam Sim, muito bem-vindos aqui hoje. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô sempre preocupada essa semana que eu ainda não resolvi o meu problema do fone. Tá todo mundo me ouvindo bem? sim, estamos todos ouvindo. Ai, que bom, que bom. Hoje a gente vai falar sobre o marketing de rede de pesquisa. Por que será que nós chamamos ele de certeiro, né? Por que será Uhum, que a gente tem esse nome, que a gente costuma fazer esse tipo de comparação? Eu acho que antes de explicar isso, é importante a gente explicar o que é esse tal de marketing de rede de pesquisa, né? Que eu acho que sim, não é todo mundo que sabe. sim, acho que tem um ponto do quanto que o marketing, né, quando a gente fala de marketing especificamente para a área da saúde, né, se trata principalmente de como que a gente faz para os pacientes nos encontrarem, né, como que a gente faz para conseguir ter um fluxo no consultório. E acho que é sempre importante a gente lembrar de que é disso que a gente está falando aqui, porque existem muitos tipos de marketing, né? Existe marketing agora na Black Friday, então, enfim, tem marketing para comprar camiseta, tem marketing para comprar celular, tem marketing, enfim, para muitas coisas. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa sempre ter em mente é de que quando a gente está falando de um serviço de saúde, é diferente, né? O que a gente está oferecendo. A nossa proposta é diferente, né? Então, independente do tipo de marketing que a gente vai fazer, se vai ser o cartão de visita, se vai ser no grupo da rede social, se vai ser um Instagram profissional, se vai ser na rede de pesquisa, nós da área da saúde, a gente já está numa categoria diferente dos marketings em geral, né? Nossa, com certeza. Eu acho que assim, primeiro porque cada profissão acaba tendo uma certa particularidade, né, em relação a isso. A Uhum. psicologia tem a particularidade dela, a gente tem algumas restrições que são éticas, a gente tem um limite para o nosso marketing, né? Porque a gente não consegue abarcar. E aí eu acho que muitos profissionais aqui também de outras áreas vão se identificar com isso, de que não consegue abarcar tanta gente. Então, até que ponto eu faço marketing? Até que horas eu posso continuar fazendo marketing que as pessoas podem continuar chegando, que eu tenho vaga para atender, né? E quando a Sim. gente fala desse marketing certeiro, né, esse marketing de rede de pesquisa, uma das grandes vantagens é essa, que inclusive a gente pode falar um pouco mais para frente, que é dessa questão do fluxo, né? Sim. Mas e da importância da gente manejar. Então, sim, existem muitas diferenças de marketing, de diferentes formas, de diferentes objetivos. E o nosso aqui, enquanto profissional da saúde, com certeza, conseguir pacientes, que eu acho que é a dor que não é só da psicologia, né? A Sim. gente está com uma série de seguidores de outras áreas também. A gente gosta muito de ter vocês aqui. É, E justamente a gente percebe que é porque isso é uma dor que não é só da psicologia, né? Como é que eu Sim. faço para ser encontrado, né? Para que as pessoas que estão procurando o meu serviço me encontrem. E quando a gente fala de marketing de rede de pesquisa, eu acho que eu vou tentar explicar do jeito mais fácil, assim, possível. Que é basicamente ir numa página de busca e buscar alguém, algum profissional. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso Sim. muito na Google, né? A gente procura tudo no Google. Meu Deus do céu. Qualquer coisa que você Sim. queira, é lá que você joga e pergunta, né? É o pai de todas as respostas.
Nossa, desde como é que eu faço para limpar meu sofá, aonde que tem uma costureira perto da minha casa, aonde que tem um restaurante que ainda está atendendo depois das 10, que pode entregar algum tipo de comida, quem que pode resolver, qual hospital na cidade que tem para atender, enfim, todas essas perguntas, muitas vezes a gente acaba contando com a internet para responder, né? Sim, E você contou, né, Fê, na live passada da sua experiência, né? Que, da onde surgiu essa história de repente, se fazer um marketing na Google, né? Que veio da uhum, sua experiência de buscar uma manicure, né? E do quanto a gente de fato busca tudo ali. Então, quando a gente fala de marketing de rede de pesquisa, a gente está falando desse marketing, que é de você ir uhum, buscar numa página da internet algo, algum serviço e aparecer ali. A Google, especificamente, quando alguém joga ali algum serviço, psicólogo online, psicólogo na saúde, psicólogo em São Paulo, enfim, é, quando as respostas aparecem, a gente vê aquelas que tem uma tarjinha do lado, né? Escrito anúncio, as primeiras respostas. uhum, É disso que a gente está falando, é de se colocar ali, de aparecer ali, sim. de aparecer a sua vitrine, a vitrine do seu trabalho. Sim, que eu acho que esse é um dos grandes porquês que a gente chama de certeiro, né? É de poder se apresentar para as pessoas que a gente já sabe que estão procurando os serviços que você está oferecendo, né? Que é uma lógica muito diferente de quando a gente está falando desse marketing de produção de conteúdo, né? Em que você produz conteúdos para pessoas que talvez não estejam interessadas, né? Ou para pessoas que talvez estejam interessadas porque elas gostam do seu conteúdo, mas não necessariamente porque elas querem agendar uma sessão ou uma consulta, enfim. É uma lógica muito diferente, né? De produzir conteúdo e talvez alguém se interessar e de conseguir se apresentar para alguém que já está procurando o seu serviço, né? São dois caminhos completamente diferentes. É muito comportamento do cliente, né, Fê? E que se a gente pensar no nosso comportamento, acho que fica até mais fácil de entender, né? Muitas vezes, quando eu quero alguma coisa e eu quero agora, né? Ah, eu preciso de um cabeleireiro agora. Eu não tenho tempo para pesquisar em algum lugar, ficar vendo o serviço dele, se é bom, se não é. Eu não tenho tempo de esperar uma indicação. Eu vou procurar no Google para ver qual é o mais Sim. próximo, quem pode me atender, de repente olhar ali algumas avaliações que ele recebeu no Google para eu poder saber se é bom ou não. E aí eu entro em contato. Quando a gente faz um caminho que é desse de eu quero e eu quero agora, é muito Uhum. é muito um caminho mais assertivo, né? Porque eu já tenho o intuito de comprar aquilo, de consumir aquilo, e aí Sim, eu já estou precisando, né? eu Eu já já estou estou no precisando, desespero. já estou na necessidade. E aí eu fui e olhei ali naquelas páginas que apareceram, dei uma selecionada, liguei, marquei, né? Agora, quando alguém está numa rede social, né, procurando um serviço ali, muitas vezes ela não está procurando um serviço ali. Isso que é um ponto Uhum. importante, que é a gente Sim. usa a rede social em geral para entretenimento, né? É Uhum. que nas redes sociais acabaram aparecendo conteúdos muito bons, muito interessantes. Então a gente também se interage com esses conteúdos que a gente gosta. Mas daí a Uhum. querer um determinado serviço tem um caminho um pouco mais longo, né? Talvez eu Sim. precise sentir essa demanda ser gerada em mim para que eu queira aquele serviço, para que eu realmente vá comprar e que eu vá fechar com aquela pessoa que eu estou acompanhando. Então, tem Sim. um caminho do cliente que é um pouco mais longo do que o caminho de uma rede de pesquisa. E eu acho que tem uma questão do quanto que, às vezes, né, não é no sentido de que as redes sociais não funcionam e etc. As redes sociais têm algumas questões, né? Primeiro, da quantidade de produção de conteúdos, a exposição que isso envolve, algumas decisões que o profissional precisa decidir se é esse caminho que ele quer seguir. Mas, para além disso, quando a gente pensa no caminho do cliente, né? Mesmo que seja uma pessoa que, enfim, eu sempre lembro, eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, aliás, que ela faz bolos profissionais, assim, bolos lindíssimos, são maravilhosos os bolos dela.
E ela faz bolos artísticos, enfim. E aí ela sempre me conta do quanto que, às vezes, as pessoas que acompanham ela, né, ela tem sei lá, posta o trabalho dela, mostra ela fazendo as coisas, etc. E do quanto que sempre que as pessoas entram em contato, elas querem alguma coisa para já, né? Elas querem alguém que esteja com disponibilidade de horário para resolver o problema que precisa ser agora, porque não se planejou, porque não olhou, porque não fez, enfim. Né? Tem um pouco do drama do brasileiro, que não é muito bom em se planejar. E ela me contando isso, eu falei, nossa, eu acho que muitas vezes os pacientes também têm essa mesma característica, né? Exatamente porque ninguém quer procurar um profissional de saúde, né? Ninguém quer estar doente, ninguém quer ter que ir num psicólogo, né? A gente vai a muito custo depois de que todas as negações já... Ninguém que fala assim, nossa, não tenho nada para fazer hoje, acho que eu vou fazer sei lá, um, um check-up no médico, né? A gente vai porque, putz, acho que tá me incomodando aqui, eu acho que já é a hora, não dá mais para eu adiar esse problema, eu vou ter que ir numa Nutri, porque eu tenho que olhar para essa minha alimentação que não tá boa, não tem como adiar mais, né? E quando a gente tá nesse momento de falar, bom, eu não tem mais como adiar, eu tenho que fazer, se não tem alguém ali para responder na hora, a gente vai voltar para o Google e vai falar, putz, eu preciso de alguém que me ajude a resolver, né? Porque o Google acabou sendo esse lugar de como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para resolver o problema de matemática? Como é que eu faço para resolver, para achar o caminho? Como é que eu faço para resolver, para conseguir, né, ajeitar as coisas que estão acontecendo aqui na minha vida? Nossa, é muito isso, né? O pai de todas as respostas. Às vezes é até mal utilizado, né? Ah, eu tô com uma dor, não sei aonde, deixa eu pesquisar Ah, aqui o que que é, né? É quase que isso. E se a gente for pensar, é uma questão comportamental da sociedade. A sociedade tem se comportado assim. Então, estrategicamente falando, quando a gente fala de marketing, é um bom lugar para se estar sim, posicionado, né? Que não é um lugar onde você tem que ficar fomentando muita coisa, que é essa questão da produção do conteúdo, que tira um tempo considerável, né, do nosso trabalho, assim, do nosso trabalho clínico, né, porque é um trabalho. sim, Então, acaba que você tem que ter dois trabalhos, que é o do consultório e o da rede social, que tem toda uma lógica, que quando você vai estudar também, você tem que se aprofundar, e aí ambas as coisas são assim, mas que você percebe que tem essa coisa da produtividade bastante intensa e que talvez não seja aquilo que você está procurando enquanto profissional. sim, Por muitas coisas. Enquanto que lá na rede de pesquisa, é claro que envolve também esse conhecer, aprender, entender. É sempre bom a gente entender do que é que a gente está fazendo, como é que a gente está promovendo o nosso trabalho. Mas também não tem uma carga tão grande assim de trabalho, né? Ele é um sim, pouco mais tranquilo depois que você aprende, obviamente. Um pouco mais tranquilo sim. de manter, né? Então, eu acho que é certeiro também muito por conta disso. Sim, sim, e que eu acho que tem uma questão do quanto que, né, assim como uma flecha é certeira, né, você não precisa, e ela chega no alvo, você não precisa fazer o caminho todo de novo, né, ela não precisa fazer todo o caminho, porque ela já chegou ali. Uhum. E acho que esse é um dos pontos, do quanto que, quando você pensa num marketing de rede de pesquisa, é claro que envolve um trabalho, né? Porque precisa ter as configurações técnicas na plataforma, precisa ter um site, qual é o texto que você vai colocar, qual é a foto, de que forma, etc. Mas uma vez as coisas feitas, né? Uma vez a casa muito bem arrumada, a casa está arrumada, né? E a pessoa pode chegar hoje, ela pode chegar daqui a 6 meses e a casa vai continuar arrumada, né? E acho que sai um pouco dessa lógica, inclusive da lógica do Instagram, né? De que se você não está produzindo conteúdo, se você não está ali alimentando, então está ultrapassado, ou então você parou de trabalhar, né? Ou então você não está mais fazendo o seu trabalho, né? Fica desatualizado. Então, É, acho que esse é o conteúdo, Reels, Stories, presença, o tempo próprio gerar todo. engajamento e, enfim,
uma série de coisas que são importantes e que você, enquanto profissional, tem que pensar, é isso que eu quero fazer? Né? Faz Sim. parte, vai fazer parte do meu trabalho? Porque tem muitos profissionais que querem fazer isso, Não. né? E que lidam bem com isso. Mas tem uma boa parcela que não quer e que quer só ter a chance de apresentar o trabalho, de chegar nas pessoas, das pessoas encontrarem o seu serviço, compreenderem o seu serviço e querer fazer, né, fechar com você, estar ali, entrar em tratamento e tudo mais. Sim, porque a real, né, das redes sociais e de todas essas coisas, teoricamente não era para ser uma produção de marketing, né? As redes sociais, elas têm um fundamento de ser uma fonte de conhecimento, né? Você está apresentando conhecimento, você está apresentando algum conteúdo, alguma coisa, e que talvez leve a pessoas que se interessaram a, enfim, consumir, etc., entrar em contato, fazer um agendamento, etc. Mas do quanto que essa não é a proposta, né? E eu acho que esse é um ponto importante, exatamente porque que leva mais tempo. Apesar de que muitas vezes eu fico com uma sensação, especialmente na área psi, de que nem sempre as questões de marketing são faladas, e muitas vezes, quando o marketing é falado, ele vem engessado dessa forma. Tipo, o seu marketing é ter um Instagram profissional, o seu marketing é você fazer palestras, ou você fazer vídeos no YouTube, e quando você for muito, muito famoso, quando você escolher uma área muito, muito específica, e você ficar muito famoso e muito aprofundado nisso, aí você vai ter sucesso e vai ter vários pacientes. E é como se fosse só esse caminho, né? Se você não gostou desse caminho, então vai procurar um CLT. Uhum. Sim, tanto que assim, a gente quase não ouviu, né, Fê? Quando a gente foi estudar aprofundadamente o marketing, a gente quase não ouviu falar sobre rede de pesquisa, sobre Google Ads, o que é isso, como é que eu faço, como é que funciona, quais as particularidades para um profissional da saúde. Porque existe, claro, que existe muitos cursos na área de Google Ads, mas muitas vezes são bem técnicos, né? E são bem assim abertos e amplos, mas a gente tem algumas especificidades importantes para as nossas profissões, para as nossas áreas. A gente tem uma Nossa, forma de fazer marketing que é muito pessoal, né? Da profissão. Eu até citei essa questão da agenda, né? A nossa agenda não é infinita. A gente não está vendendo uma camiseta, a gente não está vendendo um produto que sempre, é uma questão de produzir e entregar. Não, você está atendendo, é atendimento. E para a psi ainda, a gente leva um bom tempo, né? Tratando aquela mesma pessoa. Então, vagas são um pouco mais limitadas. Como é que a gente faz todo esse manejo? E no marketing de rede de pesquisa, isso é muito tranquilo de fazer. Que eu acho que é sim. um ponto muito positivo. De você conseguir fazer o manejo no sentido de, poxa, agora eu estou com a agenda mais livre, quero preencher. Então, vai lá, Eu preciso de um fluxo, né, de pacientes novos. organiza a ferramenta para que esse fluxo aconteça. Não, agora eu não preciso de um fluxo tão intenso, preciso que venha um pouco mais devagar. Organiza a ferramenta de novo. Coisas de pequenos ajustes, você resolve isso, sabe? Então, acho que é uma vantagem muito grande poder contar com a ferramenta do Google Ads para fazer esse manejo de fluxo. Sem dúvida, e acho que tem algumas particularidades também do fluxo, tanto de psicólogos quanto nutricionistas, fonos, TOs, de que às vezes a gente recebe um novo paciente e, por vezes, essa pessoa vai ficar, sei lá, um tempo razoável, vai ficar 1 ano, 2 anos com a gente, porque tem várias questões para serem trabalhadas, mas por vezes a pessoa só veio olhar, só veio saber como é que é. Às vezes a pessoa só veio. Quantos homens já não chegaram no meu consultório só para contar para a mulher que está vindo na psicóloga? E veio uma vez e nunca mais. Ele veio para pegar um atestado para falar para a mulher: Ó, eu fui, viu? Eu não sou louco. Enfim, tudo bem. Né? Não estava buscando de fato um processo terapêutico, né? Às vezes a gente pensa que talvez seja uma questão mais profunda, mas não é. Às vezes é uma questão mais pontual. Fala, olha, eu estou com dificuldade nesse ponto, eu quero resolver esse ponto, e em 1 mês, 2 meses de terapia a gente consegue trabalhar muito bem.
Então, por vezes, né, por mais que tenham pacientes que a gente sabe que vão precisar de um acompanhamento mais longo, que vão precisar de mais tempo mesmo, vão ter pessoas que vão chegar e não necessariamente vão precisar de todo esse tempo. Então é importante ter um certo controle do fluxo, porque não adianta chegar 30 pessoas de uma vez numa semana só, porque a gente não vai nem conseguir acolher todas essas pessoas, mas também eu preciso ter um certo controle sobre esse fluxo para falar, putz, veio 3 pessoas, mas dessas só uma ficou porque as outras 2 estavam querendo só olhar, entender melhor, talvez não quisessem mexer muito no que estava acontecendo e eu vou precisar de um pouco mais para estabilizar a minha agenda. Sim, e isso é muito legal porque diminui a nossa ansiedade. Porque antes, quando vinha uma indicação, você virava de ponta cabeça para que aquela pessoa ficasse, com esse marketing, com marketing de rede de pesquisa, trabalhando com o Google Ads, eu me senti muito mais aliviada, sabe? E eu vi que a gente vê, né, que os nossos mentorandos também, depois que eles pegam o ritmo e vê como a ferramenta responde, o quanto isso dá um alívio, assim, de falar, não, tá tudo bem, tá tudo As bem. pessoas chegam. As pessoas chegam, né? As pessoas de fato pesquisam no Google. Que legal, que bacana, e eu não preciso me desdobrar e fazer de tudo para que essa pessoa fique. Diminuir preço de consulta, que é uma estratégia assim, meu Deus, quanto tempo a gente viu isso acontecer, né? Das pessoas acharem que não, vou fazer pelo menor preço, que aí pelo menos a pessoa fica. E vou atender quinzenal, vou atender de sábado, fica pelo amor de Deus. Não, assim, fazendo loucura para conseguir se manter, né, enquanto consultório, e que é uma coisa que assusta, porque aí entrando um pouco no que a gente falou na live anterior, quem tá com medo e fala, não vou para consultório, não vou, porque olha o que eu tô vendo do meu colega, tipo, ele tá tendo que se desdobrar, tá tendo que atender por muito pouco, tá tendo que ir para plano de saúde e o plano não tá também correspondendo. Enfim, eu não vou fazer isso, dá um medo na categoria, acho que como um todo, assim, os profissionais ficam assustados. Então, acho que quando eu fui pro Google, quando eu comecei a usar Google e agora que a gente vê um monte de exemplos, porque tem um monte de mentorando aí para falar, é muito bacana porque a gente vê que isso sai, né? Esse peso sai do, poxa, tá tudo bem, sabe? Tem fluxo, a coisa acontece, tá tudo certo. As pessoas chegam, algumas ficam, algumas não, mas vão chegar outras. E é da vida, assim, a gente também se comporta assim, às vezes a gente vai no médico, o médico fala, tem que fazer tal tratamento, a gente fala, não vou fazer agora, não tô afim, né? Então tá. Depois eu faço, inventa desculpa, porque é do ser humano, né? E não dá para querer contar com isso, né? Assim, vai vir uma indicação ou vai vir de tal lugar, vai ter que ficar. E eu acho que esse controle de fluxo ajuda muito nisso. Muito, assim. É um alívio muito grande. Sim, eu acho que tem um alívio de conseguir colocar, inclusive, esses limites, né? De, bom, quais são os meus limites, os meus limites de valor, os meus limites de horário, porque eu quero construir um consultório, mas eu quero construir um consultório que caminhe para essa direção, né? Não é para outra. Então, eu quero colocar as coisas nessa direção, de fato. E saber que o fluxo, que a gente pode ter um certo controle sobre o fluxo das pessoas chegando, de que elas vão entrar em contato, etc., acho que dá uma segurança. E acho que tem uma outra diferença bastante importante, que é do quanto que, quando a gente aprende, é claro que tem um aprendizado, tem que ter um estudo, entender as coisas, etc., mas depois que você aprende a usar a ferramenta, né, do Google Ads, e ela deixa de ser assustadora, porque a primeira vez que você entra é um monte de gráfico, um monte de coisa, você fala, meu Deus do céu. Né? Parece até que eu estou mexendo na bolsa de valores, é uma coisa só, uma coisa dessa. Mas quando a gente aprende a conseguir interpretar, entender o que está acontecendo, a gente consegue, inclusive, localizar quais são os pontos que talvez a gente precise melhorar, né? De falar, bom, se tem muita gente encontrando o meu nome no Google, tem muita gente clicando, entrando no meu site, e elas chegam até o meu site, mas ninguém entra em contato. Putz, será que o meu site está fora do ar? Será que o site está desorganizado? Será que eu preciso melhorar esse site?
será que tem alguma coisa que parece que não está funcionando, né? Vou dar uma revisada, vou pedir para as pessoas olharem, né? Será que eu estou falando de um jeito difícil, né? Às vezes tem algumas coisas que fazem, são detalhes que fazem uma diferença muito grande, né? Assim como, né, a gente consegue ter esse controle, inclusive na plataforma, de falar, bom, não, as pessoas estão encontrando lá o meu nome no Google, as pessoas que estão procurando pelo meu serviço, estão encontrando o meu nome, estão clicando nesse nome, estão entrando no meu site, elas encontram o que estão, né, o que estão procurando, entram em contato comigo, mas ninguém fecha. Putz, será que o jeito como eu estou recebendo essas pessoas realmente está dando certo? Porque as pessoas estão chegando, né? Será que a forma como eu falo, será que a forma como eu acolho, será que tem alguma coisa em relação ao valor da consulta? Será que o valor que eu estou apresentando é muito fora? E você consegue voltar na ferramenta e ver a classificação de qual é o perfil das pessoas que estão entrando. Será que são pessoas que têm uma maior renda? Será que são pessoas que têm uma menor renda? Né? Porque eu acho que às vezes a gente fica nesse mito e nesse achismo e a gente fica sem número, né? E fala assim, ah, não, certeza que ninguém fecha por causa do preço. É isso. E aí você vai olhar lá na ferramenta e você fala assim, pô, mas 80% das pessoas que entraram no seu site tem 10% da maior renda, né? Então, são pessoas que estão, enfim, no limite, assim, né? Na classe A. Então, talvez o preço não seja uma questão. Uhum. Cara, um beijo, corre lá, saia, não tem problema, vão ter O outras lives, vão ter outros atendimento. encontros. O Sim. atendimento. Mas sabe, Fê, que isso que você está falando é um ponto importantíssimo, assim. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar de Google Ads, a gente tem uma série de parâmetros que ajudam a gente a apresentar o nosso trabalho para quem realmente está dentro do perfil de cliente que a gente quer atingir. E isso ajuda muito. Porque, por exemplo, nesse ponto que a Fê está falando, a questão do preço, o preço sempre assombrou muito as profissões, né? Essa coisa de, meu Deus, que preço eu cobro? Ou, eu vou cobrar esse preço, a pessoa vai achar que tá caro, mas aí o que eu faço? Eu preciso desse paciente, eu tô começando, eu quero alguém aqui, pelo amor Uhum. de Deus. E aí você fica nessa, o que eu faço? E só que lá na ferramenta você consegue configurar tanto para quem é esse público, no sentido de que renda esse público precisa ter, ou é mais coerente que ele tenha essa renda para que ele consiga realmente consumir o seu serviço. E é um Sim. controle, gente, que assim ajuda em muito, é um super pulo para gente. Porque se a gente entrega cartão, se a gente fica na própria rede social, não tem esse tipo de controle. Então, você está aberto para o mundo, né? Assim, quem vier, veio. Você não tem como controlar muito bem quem é que está chegando, se essa pessoa vai, de fato, conseguir consumir o seu serviço. Né? Se ela vai conseguir Sim. virar seu cliente. Agora, lá não. Lá a gente consegue fazer esse controle. A gente consegue definir previamente, a gente consegue definir depois, né? Rodou um pouco, percebi alguns dados. Poxa, Como... estou percebendo que mulheres estão interagindo mais comigo do que homens, estão fechando mais. Como é que eu manejo isso? Localidades, né? Se você não vai fazer um consultório presencial, que nem no caso dos psicólogos, a gente está atendendo, tem muitos atendendo online, amplia muito. Você pode fazer a nível Brasil, a nível internacional. Nutris também, que às vezes atendem online, também tem essa possibilidade. Se você atende num local específico, tem uma clínica física também, de selecionar quais são os bairros que chegam aqui com facilidade, que renda esses bairros têm, né? Será que são pessoas que vão conseguir consumir o meu trabalho? Não é no sentido de segregar ninguém, não é nesse sentido. Não. Mas é no sentido de você ter um controle de como de para quem é que você oferece seu trabalho. E se você quiser fazer algo social, se você quiser fazer algo abaixo do preço, não é problema também. Você pode fazer. Mas a questão é o controle que você consegue ter maior. É diferente Sim. quando você está no controle ou quando você tem que ficar ali à mercê, né? O que vier veio, o que aparecer apareceu, eu não tenho o que fazer. Né? Quando você tem um mínimo ali de controle, obviamente a gente não tem 100%, mas o mínimo, né, de parâmetros que podem te ajudar a encontrar as pessoas certas, ajuda muito, faz você ficar muito mais tranquilo com o consultório.
Eu acho que esse é um Sim. ponto também que faz o marketing de rede de pesquisa ser muito certeiro. Assim, Sim. traz um alívio E muito acho que grande. é interessante porque tem uma questão de entender um pouco qual é, como que as pessoas se relacionam com você. Uhum. E porque tem algumas coisas de que a gente só aprende porque a ferramenta conta pra gente e dá Sim. dados, né? Então, sei lá, a gente já teve mentorando que falou, não, eu quero atender online, eu quero atender a nível Brasil, etc. E aí, depois de um tempo, a gente percebeu de que as pessoas que mais entravam e que entravam em contato eram pessoas de determinados estados. Eu falo, pô, se as pessoas desses estados se relacionam tanto comigo, eu não quero mostrar para o Brasil inteiro. Eu vou mostrar para essas pessoas, porque são as pessoas que estão agendando, são as pessoas que estão se relacionando comigo, são as pessoas que estão virando meus pacientes, né? Então, e é um insight que a gente só consegue ter porque a gente tem acesso à informação, né? Você fala, poxa, mas tem muita gente que é de determinado estado e não são essas pessoas que estão entrando em contato comigo. Então, talvez não faça sentido eu investir ali, porque o que está dando certo é em outro lugar, ou de gênero, ou de idade, né? Falou, nossa, eu achava que eu ia me relacionar com um público mais jovem, mas de repente todas as pessoas que entram em contato, que fazem os agendamentos e que viram meus pacientes, têm mais de 50 anos, né? Enfim, de alguma forma as pessoas acabam se relacionando, talvez tenha alguma coisa que eu deixei escrito no site, algum jeito, né, de me posicionar e as pessoas acabam entrando em contato. E essas informações e esses insights a gente só consegue porque de fato a gente consegue aprender, né? E tem que ter um Uhum. esforço para poder aprender a interpretar o que a ferramenta está trazendo, porque a ferramenta vai trazer, né? A Nossa, gente vai conseguir olhar. super. E como ajuda, né, a nos ir nos estruturando enquanto profissionais. Isso, assim, Sim, é muito bacana de ver, assim, ajuda muito. Porque até então a gente caminha um pouco pelo achismo, né? Ou a gente caminha um pouco meio que, parece que... A gente vai meio que pelo feeling. E a ferramenta, ela vai dando muitos dados, ela vai te deixando com muita mais clareza de que por onde você quer trilhar, né? Porque sim, esse exemplo que você trouxe de um dos nossos mentorandos foi muito real. Ou às vezes um mentorando que fala assim, eu vou investir, sei lá, no online, mas eu quero rodar um pouquinho no presencial. Aí vê que o presencial bomba. Aí fala assim, cara, não quero mais. Tá dando certo. O pessoal aqui da minha região tá querendo, né? Tá precisando, tá com alta demanda de repente. Então, assim, vai te ajudando a ter mais clareza do que ficar ao léu, do que ficar assim, sim, nossa, o que será que pode ser, o que será que pode acontecer? Então, sem dúvida. é claro que E eu sempre acho tem que ser organizado, que né? é muito interessante porque e às vezes os nossos mentorandos, especialmente os que estão com campanha e ainda estão recém, né, nesse momento, eles ficam muito ansiosos, né? Todo mundo fica, nossa, será que vai dar certo, né? Fiz tantos investimentos, tempo, tô com ansiedade a mil. Mas do quanto mais tempo passa, né, a ferramenta vai rodando, mais certeiro fica, né? Nossa, É super. um, É. um tipo de marketing que a gente vai conseguindo pela ferramenta mesmo do Google Ads e deixando cada vez mais certeiro para você, né? E eu acho que isso é um ponto bastante importante, assim. Nossa, super. O algoritmo ele funciona a seu favor, assim, super ao seu favor. Quanto mais tempo você roda, mais ele entrega assertivamente. E a gente fala isso para os nossos mentorandos o tempo inteiro. Mas fica tão Sim. difícil de entender, assim, fica tão. Parece que não é palpável, né? Eles falam, não, como assim? É assim, você vai ver que vai acontecer. E aí Sim. é muito legal que depois de 3 meses, assim, eles começam, nossa, mas eu não tinha noção de que era assim, de que ele Sim. começava a entregar os resultados muito melhores. Eu não sabia. E é claro que tem que tudo parte de uma boa configuração, você Claro. realmente saber mexer ali dentro, porque a gente já recebeu muitos mentorandos que já trabalhavam com o Google Ads. E falaram, meu, Sim. eu vim porque, assim, na Queimei real, dinheiro.
não entendi. E aí tem todo um trabalho de entender, e aí fala assim, nossa, agora eu aprendi, agora eu entendi, agora realmente estou dando um resultado, agora eu sei onde fazer ajuste, agora eu sei onde olhar, onde, como interpretar também o que eu estou olhando aqui, porque nem tudo é sobre Google, nem tudo está lá dentro, né? Assim, Tem? se lá está funcionando bem, às vezes o problema tá fora, né? No outro passo, né? Tá na recepção, tá em outro passo. Então, assim, de conseguir ter essa sacada, sabe? Mas é muito conseguir investir, né, Fê? E as pessoas, elas ficam bastante preocupadas com o investimento financeiro. E a gente entende, porque realmente o Sim, financeiro, ele pega. Mas, gente, o investimento, assim, de estudar e de tempo também é muito importante nesse caso. Porque sim. não vai exigir de você, como a gente sempre fala aqui, todo esse movimento que as redes sociais muitas vezes exigem, né? De muita produção Sim. de conteúdo, muita presença e tal. Não vai E exigir tem um isso. algoritmo jogando contra, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante, porque conforme o tempo passa, você tem que produzir mais conteúdo, né? E se, sei lá, você já está postando stories todo dia, de repente isso não faz mais diferença. Tem que postar dois, três, né? Tem que fazer, fez uma live por semana, não vale, só isso é muito pouco, precisa ser duas, três. O algoritmo, às vezes, nas redes sociais parece que joga contra, né? E É, do quanto que no Google Ads ele só vai ficando cada vez mais afinado mesmo. não, com certeza, tem muito disso, né? Até, inclusive, a gente já teve a experiência, né? A gente já conversou com muita gente, né? Sim. Muita gente que veio conversar com a gente, saber de mentoria, saber como que os nossos cursos, enfim. Então, já teve gente que trabalhava com redes sociais e que era bem sucedido aos olhos das redes sociais, né? De falar assim, nossa, quantos seguidores você tem? A pessoa tinha Nossa, mais de 20 mil. muitos seguidores. Nossa, mas e a presença, não sei o quê. E que era bem sucedido quando alguém olhasse a página, né? Mas que tinham questões, por exemplo, eu não consigo mudar valor de consulta, porque as pessoas que chegam para mim, eu não tenho esse filtro. Então, assim, Sim. chega para mim qualquer coisa, chega para mim de uma forma muito aberta. Então, assim, eu não tenho esse filtro. E não só falando de redes sociais, mas eu tenho uma terapeuta muito minha amiga e que ela é muito conhecida, ela é referência na área, ela trabalha com hipnose e ela é referência na área da hipnose aqui no Brasil. E aí ela vai me contando assim do quanto que ela aparecia na TV e era chamada para fazer entrevistas e tal, e o quanto isso acabava jogando contra ela, porque aí as pessoas que assim não tinham condições de fazer um tratamento com ela, um acompanhamento com ela, mas achava que ela era a única pessoa que ia resolver o problema. Porque viu na TV, porque viu num programa e tal. E aí ela ficava sem filtro, né? Ela falava assim, essa coisa do filtro, às vezes, por vezes, é importante, né? Principalmente depois que você já investiu muito na carreira. Às vezes você investiu muito, você já tem muitos títulos, está estudando muito, tem todo um investimento para entregar o melhor, da melhor qualidade e não consegue fazer 100% da sua clínica num valor mais baixo, num valor social. Não Sim. consegue. Às vezes consegue ali algumas vagas, mas a clínica toda fica inviável. Então, quanto às vezes Sim. determinados marketings, eles acabam jogando contra a gente, né? Que a gente tem que falar, epa, pera, não deu muito certo isso aqui. E aí ela até Sim. brincou comigo, ela falou assim, eu agora penso duas vezes antes de na TV para falar alguma coisa. Porque eu fico sempre receosa, pensando, meu Deus, né? Sim, Que vai porque vir, né? Que vai que eu vir acho que esse é um ponto bastante importante, né? Porque pessoas interessadas no seu serviço, é claro que isso sempre é uma coisa boa, mas pessoas interessadas no seu serviço nem sempre é algo certeiro. Uhum. Porque às vezes as pessoas podem estar muito interessadas porque te acharam legal, mas não necessariamente são pessoas que conseguem estar numa faixa de preço, que conseguem estar num perfil, que conseguem estar num horário, né? Fala assim, não, eu adorei você, mas eu só consigo de sábado. E você fala, putz, não adianta, né? Não adianta, porque eu não quero atender de sábado, porque, enfim, tem mil outras questões. E acho que tem uma questão do quanto que quando a gente tem um marketing que a gente consegue ter um pouco mais de controle sobre isso, acaba fazendo com que a gente seja mais certeiro mesmo, né? De conseguir apresentar, porque acho que esse é um dos grandes pontos do Google Ads. O que ou do Google em si, né?
eu até costumo falar para os mentorandos, falo, olha, o maior medo do Google é ser o Bing ou o Yahoo, em que você pergunta alguma coisa e ele te mostra um negócio que é meio nada a ver, assim. E aí você deixa de procurar ali porque você acha que não vai funcionar, né? E olha que a gente pode dizer com Com convicção. A convicção que a gente tem. gente usou, a gente tentou entender, a gente estudou e foi com E convicção. não Não tem jeito, foi. né? Então, eu acho que tem isso, né? Do quanto que tem uma preocupação da própria ferramenta de fazer esse match, né? De Porque fazer esse para o Google, exato, porque para o Google também é muito ruim ele apresentar para uma pessoa que não vai conseguir aproveitar os seus serviços, sabe? Para o Google também, ele também acha que foi um erro, sabe? Uma pessoa que foi lá e ficou 2 segundos no seu site e saiu, ele fala, putz, não está funcionando, não né? tá bom. E pode ser, não tá bom. Não tá bom. Porque o melhor cenário é quando você procura alguma coisa e você encontra o que você estava procurando. Isso significa que você vai voltar a usar a ferramenta, que a ferramenta está sendo assertiva, que a ferramenta está sendo boa. E é isso que eles querem, né? Eles querem que você continue usando. Porque os É. anunciantes vão continuar anunciando, porque a gente tem que lembrar que assim, a gente está falando de uma ferramenta que grandes empresas anunciam, assim, multinacionais anunciam. A gente está falando de outro patamar, né? Assim, e a gente vai surfar nessa onda, entendeu? De que tá ali. Então ele tem o interesse de entregar o melhor. E aí entra num ponto do porquê que é importante estudar para fazer. Que Sim. não é só sair assim, que nem uma sangria desatada fazendo. Campanha Vai dar inteligente. ruim. Por quê? Porque ele quer entregar o melhor. Então, assim, ele quer o melhor site. Então, esse site tem um jeito de fazer. Não é qualquer jeito. Ele quer que, de fato, o cliente dele, que é aquela pessoa que está sentada pesquisando, que ela encontre e ela se sinta satisfeita para que ela volte sempre ali. Então, se ela começa a encontrar um site ruim, você vai começar a ser menos mostrado, porque você é menos relevante. Né? Porque assim, seu site Sim. não tá bom, então ele não vai mostrar. A ferramenta não vai mostrar. Então, assim, tem que ter um site adequado para que a ferramenta te olhe e fale, não, esse anunciante é relevante. Eu vou sempre mostrar ele tá entregando bem e tal. Então, por isso que a gente tem que estudar para realmente entender o que é que influencia e o que é que eu tenho que tomar cuidado, olhar assim com mais carinho, deixar mais acertado. E é como a gente falou, né? Uma vez que aprendeu, E tá pronto. não fica, né? Que nem band-aid. Puxou, acabou, né? Então, não tem grandes esforços depois que você aprende. Sim. Eu acho que isso que é uma grande vantagem também. E acho que tem um outro ponto, né? Acho que talvez tenham algumas pessoas aqui na live que talvez vejam depois que seja novidade, né? Essa coisa do Google Ads, talvez nunca tenham visto e tal. E acho que tem algumas coisas que são importantes de explicar e a gente sempre explica e retoma, porque o Google Ads, né? Ele te permite estar ali nos primeiros, como a Ellen falou, nos primeiros links, quando uma pessoa está procurando o serviço que você está oferecendo. E é sempre importante, né, saber de que você não tem, apesar de grandes empresas multinacionais usarem e pessoas muito, enfim, negócios pequenos também usarem, você não tem um mínimo para investir, né? Você tendo um valor ali, enfim, pode ser de R$ 1, pode ser de R$ 1.000, pode ser de R$ 10.000, pode ser de R$ 100.000, enfim, ele vai aparecer, você vai aparecer. A grande questão E é a o nossa quanto. especialista até fala, né? Não tem um mínimo, tem um máximo, gente, por incrível que pareça. Que eu não me lembro o valor máximo, mas ela fala, tem um Eu também. máximo, porque a própria Google fala assim, não vou conseguir entregar isso, então não adianta, né? Sim, Então é bem sim, democrático, né, Fê? sim. E que eu acho que é uma das coisas que às vezes muitos dos nossos mentorandos, inclusive, usam e se animam, porque você consegue construir um consultório que tenha uma projeção de crescimento, né? De falar, bom, então tudo bem, então eu vou começar com pouco, e aí eu vou ter um certo retorno, que claro que não vai ser um grande retorno, mas eu vou ter um certo retorno, e aí a partir desse momento eu consigo investir um pouco mais, e aí eu consigo ter um pouco mais de retorno, investir um pouco mais, até eu conseguir encontrar um momento em que eu vou estabilizar e talvez eu vou começar a diminuir, porque eu não preciso mais de um grande fluxo de paciente.
E eu acho que é esse permitir ter esse certo controle, né? De falar, bom, então aos poucos eu vou crescendo até conseguir estabilizar, e aí eu vou mexer no valor, vou diminuindo, e se precisar num outro momento eu vou aumentar e vou fazer essa dança conforme a necessidade, é uma diferença muito grande também. Nossa, com certeza. E ter a ferramenta bem organizada e Ai. estruturada, né? Isso é um ponto Ah, assim. é, porque senão vai me queimar dinheiro, pelo amor de Então, Deus. Não imagina, sai por aí fazendo. tendo a ferramenta ok, bem arrumada, bem organizada, assim, é bem incrível mesmo os resultados que ela é capaz de entregar. É muito bacana, assim, quando a gente compara, né, de um tempo para o outro. Então, às vezes, no primeiro mês que ela está em aprendizado, que ela está ali bem no começo, né, captando dados, talvez ela entregue um certo tipo de resultado. E no terceiro mês, quando você vai comparar, você fala, Ai, nossa, né? Um resultado muito, às vezes com o mesmo valor até menos, né? Começa sim, a entregar muito melhor. Então, é muito fruto assim de realmente conseguir compreender do que é que a gente está falando, que ferramenta é essa, como é que eu organizo, de organizar um bom site, de entender os processos e depois só manter. tá Só feito. manter assim muito tranquilamente. E, bom, Sim. acho que hoje, A né, gente vai chegando. era o que a gente tinha assim para compartilhar com vocês. Vai chegando um pouco no fim, né, Fê? Sim, se vocês tiverem dúvidas, outras questões, né, mandem para a gente lá no direct, a gente sempre está por lá para responder. E as inscrições já estão abertas, a gente vai fazer uma aula especial que vai ser ao vivo, mas ela vai ser fechada, então precisa, né, se cadastrar na turma lá no nosso site, o link está na bio. Vai ser uma aula específica em que a gente vai falar de quais são os elementos que são importantes de ter para poder ter resultados diferentes, né? De qual que é essa diferença de resultado mesmo, né? Continuando um pouco a conversa aqui, quando a gente pensa em rede social, quando a gente pensa no Google Ads, quais são as coisas que a gente precisa se atentar. Então tá lá a inscrição na bio, é só se inscrever. A aula vai acontecer ao vivo no dia 25 de novembro desse mês, às 7 horas. Então, enfim, não percam, se inscrevam e dúvidas e outras questões, mandem direct, estamos por aqui. Isso aí. E a aula é gratuita, viu, gente? Então, Sim, corre lá, se inscreve, garante a sua vaga para a gente bater esse papo lá também. Um fazer beijo um para bate-papo vocês, viu? mais próximo. Beijo, boa noite para todo mundo e Boa noite! tchau, tchau.